Olá pessoal, tudo bom? Então, a maioria dos vídeos que falam a respeito do cálculo simples nacional não falam dos casos que acontecem comumente no dia a dia. Por exemplo, cálculo do simples nacional de empresa que está em início de atividade ou que não possui os 12 meses completos de receita bruta. Nesse vídeo, nós iremos falar exatamente desse exemplo. Então, não se esquece de curtir aí o vídeo, se inscreve logo no canal para que você continue acompanhando aí os nossos conteúdos, tá joia? Vamos lá. Material. Eu quero então considerar essas variáveis que estão aqui no slide, certo? Considere que a empresa ela tem a atividade de comércio varejista do vestuário. Considere que a receita do mês que está sendo calculada da competência, a empresa faturou R$ 230 mil e que a receita bruta total dos 12 meses anteriores ela está no somatório de R$ 1.952.800. O que vai acontecer, pessoal? Perceba que se a receita bruta total dos 12 meses está na faixa de R$ 1.952.800, para que a gente possa aplicar os dados na fórmula de cálculo, eu preciso então identificar em qual faixa esse faturamento de R$ 1.952.800 coloca a minha empresa. Ele coloca a minha empresa na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta faixa. Bom, visualizando aqui, ele vai colocar a nossa empresa na quinta faixa de faturamento do Simples. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, é identificar a receita bruta dos 12 meses, que nem está lá no passo a passo. Identificada a receita bruta dos 12 meses, eu vou então identificar onde é que ela se encontra na tabela de cálculo do Simples. Ela está na quinta faixa. Cada anexo daqueles que eu apresentei no início, no vídeo, você vai perceber que cada anexo ele vai possuir também uma tabela semelhante a essa. Por que eu estou falando semelhante? Porque os percentuais de impostos, de tributos irão variar. Tá joia? O percentual das alíquotas para a definição da alíquota efetiva da empresa, certo? Então, se a empresa está na quinta faixa, eu vou pegar essas informações da receita bruta, substituir aqui na planilha e vai ficar da seguinte forma. Aonde tem a receita bruta dos 12 meses, eu vou colocar, aqui está identificado aqui no material, 1.952.800 vezes 14,30, porque 14,30 é a alíquota da faixa em que a empresa se encontra. Resolvendo essa parte inicial, subtrai R$ 87.300 e divido por 1.952.800. Ao proceder com esse cálculo, eu vou identificar uma alíquota de 0,098294, que isso vai representar 9,8294%. Então eu tenho que pegar esse número, que é essa alíquota 0,098294, e multiplicar pelo faturamento. Que faturamento? O faturamento do mês, que foi o que nós conversamos. A empresa na competência, ela faturou R$ 230 mil, fechadinho, para poder facilitar aqui o nosso cálculo. O que ocorreu? Identifiquei através da RBT12 qual faixa de faturamento a empresa se encontra. A partir de então, substituir as informações aqui na fórmula de cálculo, substituindo as informações na fórmula de cálculo, receita bruta vezes a alíquota da faixa menos a dedução da faixa dividido pela receita bruta. Essa fórmula me faz identificar a alíquota a qual a empresa está sujeita. Pego essa alíquota e multiplico pelo faturamento da empresa, identifico então aqui esses R$ 22.607,62, que é o imposto que a empresa deverá pagar nessa competência, tá certo? E aí o que acontece, pessoal? Lembra que lá no início do material, no início do vídeo, eu falei que o Simples Nacional ele engloba os tributos, e esses tributos eles estão divididos, cada anexo pode ter alguma particularidade, e essa tabelinha que eu trago aqui para você é exatamente a tabela de distribuição, de que forma, qual é a composição do imposto que essa empresa deverá pagar. Ora, ele vai englobar imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, CPP e ICMS. E a proporção de cada um desses tributos está definida aí
de acordo com a sua referida faixa, tá certo? Então é importante você compreender esse ponto aqui. Nesse ponto aqui do vídeo, tem uma parte muito importante que é você compreender que aquele imposto de R$ 22.607,62, ao qual a empresa está sujeita nessa competência, que foi o que nós identificamos através do cálculo, a empresa tem que dividir, isso não é dividido de forma manual, ela já informa esses valores no próprio portal do Simples, mas o que eu quero te ressaltar é que existe aqui uma proporção. Então, de 100% desses R$ 22.607,62, 5,5% vai corresponder a imposto de renda, 3,5% vai corresponder à contribuição social, 12,74% corresponderá ao COFINS, 2,76% ao PIS, 42% de CPP e 33,5% de ICMS. Então, esses R$ 22.000 possuem essa divisão proporcional para cada um desses tributos, aquilo que vai para a União, aquilo que vai para a Previdência e a parte que compete ao Estado. E aí, pessoal, quero chamar a atenção então para esse detalhe, que aqui no material não tem algaroba não, tá? A gente traz a informação de fato, inclusive aquilo que acontece no dia a dia. Então, imagina um caso hipotético, mas com muita possibilidade de acontecer no seu dia a dia, que considere esse mesmo cálculo, mas considere também a hipótese de que essa empresa está sujeita ao ICMS substituição tributária. Então, imagina que aquilo que a empresa vende, ela já pagou ICMS-ST na sua compra e na sua venda, ela não deverá, então, ter que pagar ICMS novamente lá no Simples Nacional. O que vai acontecer com essa empresa? Então, vai acontecer o seguinte, lembra da regra da partilha dos tributos? Então, se a empresa estiver no ICMS, se a empresa estiver sujeita ao ICMS substituição tributária, isso significa que a parcela referente ao ICMS-ST deverá ser excluída. Então, considera aqui o mesmo cálculo, aqui você está vendo os R$ 22.607,62. Se essa empresa tiver toda a sua receita sujeita ao ICMS substituição tributária, desse imposto total de R$ 22.607,62, eu devo excluir 33,5%, que é o que corresponde ao ICMS. Então, ao invés da empresa pagar R$ 22.607,62, tendo em vista que nesse exemplo hipotético ela está sujeita ao ICMS-ST, eu devo excluir esse ICMS-ST do imposto. E dessa forma, ao invés de R$ 22.000, a empresa deverá pagar então R$ 15.000, R$ 15.034,07. Então dá uma diferença nominal de R$ 7.573,55, que por alguma imperícia ou falta de conhecimento ou mesmo falta de atenção, na hora do cálculo, se não for observado, a empresa deverá pagar um montante bastante relevante a mais indevidamente. Então, fique ligado a respeito aí no seu dia a dia, se a sua empresa está sujeita ao ICMS substituição tributária, e estando sujeita ao ICMS substituição tributária, se ela está sujeita a toda a receita dela ou parte da receita. O fato é que eu quero te chamar a atenção de que no cálculo do Simples Nacional você precisa observar se isso acontece ou não, certo? Isso é muito importante para que você então consiga trazer segurança tributária para a sua empresa ou para a empresa dos seus clientes, tá joia? E aí tem uma outra situação. Nesse nosso cálculo, nesses dois cálculos que nós fizemos, eu já lhe informei a RBT12, a Receita Bruta Total dos 12 últimos meses. Então, já lhe informei, isso significa que era uma empresa que já estava constituída há um pouco mais de um ano, então as informações elas já estavam mais palpáveis. Agora, existe uma outra situação que ocorre bastante no dia a dia, e aí é onde eu digo que o nosso material ele busca de fato trazer a informação com situações do cotidiano para que você tenha a informação, porque quem tem informação tem poder. Então, nem sempre
você acaba assistindo aí vídeos que vão trazer situações da vida real, porque muitas vezes está lá a informação só cara crachá de situações totalmente controladas e totalmente típicas da legislação. Então, nesse caso aqui específico, o nosso objetivo é te trazer um material também com esse complemento, que são coisas que acontecem no dia a dia. E aí eu aproveito então para reforçar o pedido. Se você estiver gostando do material, curte, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, tá joia? Essa aí inclusive é uma forma de saber se você está gostando aqui da nossa informação, da nossa produção, tá certo? Mas, nos dois exemplos que nós acabamos de trabalhar, já estava dada a RBT 12, no entanto, existem hipóteses de que você vai estar fazendo o cálculo do Simples Nacional de uma empresa que foi constituída há pouco tempo, há alguns meses ou algum mês atrás. E quando isso ocorrer, o que é que você vai ter que fazer? Então lembra que eu falei no início do vídeo, ou então vou colocar aqui o card, caso esse aqui seja algum outro vídeo, para que você lembre da instrução normativa do Comitê Gestor do Simples Nacional de número 140, lembra? Então, na instrução normativa, nessa resolução do Comitê Gestor, na verdade, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional de número 140, ela traz aqui no seu artigo 22 a informação justamente para esses casos em que a empresa não possui 12 meses completos de receita bruta auferida. Então, quando isso ocorrer, ela traz aqui no seu parágrafo 3º, para efeito de determinação da alíquota nos 11 meses posteriores ao do início de atividade, o sujeito passivo utilizará a média aritmética da receita bruta total auferida nos meses anteriores ao do período de apuração, ou seja, pega a receita dos meses anteriores, divide pelo número de meses que correspondem a essas receitas, podendo ter faturamento ou não. Então imagine que você está no 7º mês de vida da empresa, calculando o imposto do 7º mês de vida da empresa. Você vai olhar os 6 meses anteriores, somar o faturamento dos 6 meses anteriores, dividir por 6, e a partir de então ele continua aqui, multiplicado por 12. Isso significa que você vai proporcionalizar a receita dessa empresa. Pegar a receita do período, dividido pelo número de meses do período, vezes 12, para que então você consiga identificar a RBT 12 proporcional. Inclusive aqui no cálculo, você vai verificar que eu trouxe aqui um cálculo, um exemplo verdadeiro, de uma empresa verdadeira que aconteceu exatamente isso, inclusive ele é nosso cliente, certo? Então, estou trazendo aqui o cálculo da competência 10 de 2019. Então você consegue identificar ali na parte superior dessa declaração que o período de apuração é do dia 1º do 10 a 31 do 10. O início de atividade dessa empresa foi dia 2, na verdade foi o mês 2 de 2019. O cálculo do imposto é da competência 10. E essa empresa ela nasceu na competência 2 do mesmo ano. Onde é que você consegue identificar essa informação? Está aí a setinha ali indicando. Então isso significa, pessoal, que essa empresa não possui os 12 meses, exatamente o exemplo que nós estamos aqui conversando. Quando isso acontece, eu tenho que então aplicar o preceito do parágrafo 3º do artigo 22 da resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou pegar a receita do período, que vai ser de fevereiro até setembro, já que eu estou calculando a competência 10, ou seja, pego o mês anterior, 9, a receita do período, ou seja, eu vou somar a receita de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, a receita dos 8 meses dividido por 8 meses. Quanto é que dá a receita do período? Tem aqui as informações na tabelinha, eu já somei, ela dá R$ 481.000, 565,19 centavos. Divido por 8, ou seja, soma a receita do período, divido pelo número de meses do período e multiplico por 12. O que eu acabei de identificar? Nesse meu exemplo, eu acabei de identificar a RBT 12 proporcional.
Qual é o valor dessa RBT12? R$ 722.347,79. Então, com essa informação, considere, tem lá no slide anterior, que a receita do mês dessa empresa foi R$ 118.991,66. E a RBT12, que nós acabamos de calcular, ela é de R$ 722.347,79. Isso significa que a empresa está em qual faixa? Ela está na quarta faixa de faturamento, por pouco, né? Por conta de, veja só, por conta de R$ 2.347,79, ela passou da terceira para a quarta faixa e o volume de tributo dela também vai ser mais expressivo. Então, assim como foi feito no exemplo anterior, você vai pegar a fórmula de cálculo para identificar a alíquota. Após identificar a alíquota, você pega essa alíquota e multiplica pelo faturamento do mês e identificará então o imposto que a empresa deverá pagar. Então, nesse caso, quanto é que é a receita bruta do período? 722.347,79. Quanto é que ela está em qual faixa? Está na quarta faixa. Eu pego a alíquota da faixa, que dá 10,70. Então, resolvo essa primeira parte da expressão e depois subtraio R$ 22.500 e divido por R$ 722.347,79 e a alíquota da empresa é de 6,2309%. Então aqui a alíquota ela não está multiplicada por 100. Se você multiplicar por 100, você logicamente vai identificar a alíquota que vai ser 6,2309%. Se você pegar essa alíquota e multiplicar pelo faturamento do mês, que foi R$ 118.991,66, certo? Você então vai identificar o imposto a pagar de R$ 7.414,31. Lembrando que esses valores estarão proporcionalizados de acordo com a faixa de faturamento da empresa, e fique ligado para caso a empresa esteja sujeito ao ICMS substituição tributária. Por exemplo, você deverá excluí-lo da base. Se tiver alguma implicação em relação a PIS e COFINS, fique atento também, porque é possível que ocorra. Então você deverá também excluir esses outros tributos, dependendo do caso em questão, certo? E aí, pessoal, espero que você tenha gostado do material, que você continue acompanhando nossos conteúdos, curta, se inscreva, encaminhe esse vídeo para quem possa fazer boa utilização dele e seguimos em evolução. Um abraço.